Apareceu pra mim no TikTok um influenciador, eu não sei se ele é especialista, eu vou ver junto com vocês. Ele vai falar sobre os 5 estágios de um relacionamento. Lembrando que a grande maioria não consegue passar do primeiro estágio, gente. E é um vídeo curto, hoje o vídeo vai ser curto, mas eu achei muito interessante ele explicando, porque eu me identifiquei com muita coisa dentro do meu relacionamento e eu até incluiria até mais fases, e fases assim muito difíceis e fases muito boas, muito gostosas. E lembrando, eu já vou até revelar para vocês, eu tô no meu 7º ano de relacionamento com o Renan, que é o ano em que as pessoas falam que existe muito término, que existe muita crise, inclusive. Assim, que é o ano da crise, é o 7º ano. Eu tô vivendo o 7º ano, eu quero contar várias coisas pra vocês. Então, bora lá? Olá, meninos e meninas! Hoje estamos aqui, galera, pra ver esse vídeo. Eu tô com essa mesma roupa, porque eu estou gravando uns 3 vídeos na semana e eu nem troquei. Eu só tô gravando, ó, vrum, que depois eu edito. Então, antes de continuarmos, não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos aqui, igual caiu aqui, estamos aqui todos os dias, sem falta, galera. Então, não esqueçam de dar like e ver se o sininho tá apertado. Então, bora lá, sem enrolação, vamos pro quadradinho. Esse aqui, então, é o psicólogo Lindomar Cunha. Então, ele é um psicólogo, né? Deve ser especialista em relacionamento. Especialista em... Acertei, especialista em relacionamento. Então, quem quiser seguir ele, tá aqui o arroba dele, quem quiser acompanhar. E ele vai falar ali 5 estágios do relacionamento, sendo que o primeiro, a galera trava no primeiro. Os 5 estágios que todo relacionamento passa e, infelizmente, a maioria das pessoas não passa do segundo estágio. Estágio 1, atração. Nesse momento são borboletas no estômago, empolgação, mensagens sem fim. Tudo parece perfeito. Nesse momento acontece um fenômeno psicológico que chamamos de projeção romântica. Nós projetamos qualidades positivas exageradas no outro e minimizamos ou ignoramos os defeitos dela. Nessa fase, o cérebro libera mais ocitocina, dopamina e norepinefrina, o que faz intensificar o prazer e a sensação de vínculo. O estágio 2 é o estágio do conflito. Nesse momento, as diferenças aparecem. Você vê as falhas do outro e ele vê as suas. Os egos se chocam, feridas antigas ressurgem, maus entendidos se multiplicam. É aqui que a maioria dos casais termina. Mas esse estágio não é fracasso, é um convite ao amadurecimento. Um relacionamento saudável e próspero inevitavelmente vai passar por conversas difíceis, momentos de realinhamento, de perdão, de concessões e principalmente de amadurecimento. Estágio 3 é o estágio da cura. Se vocês ficaram, vocês vão crescer. Começam a ouvir de verdade um ao outro, perdoar e compreender. O amor deixa de ser uma emoção e vira uma escolha consciente. Estágio 4 é o estágio da parceria. Vocês não lutam um contra o outro mais, mas juntos contra um problema. A paz se torna prioridade, as decisões são tomadas em conjunto e o respeito vira o alicerce da relação. E 5, o estágio do legado. Vocês constroem mais do que amor, constroem vida, propósito e futuro. Pode não ser sempre intenso, mas é profundo, estável e verdadeiro. A maioria dos casais desiste no estágio 2 porque confunde conflitos com fracasso. Mas o conflito é, na verdade, a porta da intimidade real. Amar não é evitar as tempestades, é enfrentá-las lado a lado, de mãos dadas. Se vocês ainda estão juntos depois das brigas, das pausas e do silêncio, então não estão apenas em um relacionamento, estão construindo algo sólido, estável e duradouro. Pense nisso. Eu sou o psicólogo Lindomar Cunha, sou especialista em relacionamentos e em terapia. Já curte esse vídeo, compartilha e me segue. Eu compartilhando, né? Eu seguindo firme compartilhando. Vamos analisar os estágios aqui. Estágio 1, que é uma delícia, a dopamina. A gente se apaixona, tudo, e é isso, maravilha. Aí vem o estágio 2. Eu acho que o estágio 2 deve vir lá a partir de um ano e meio, em que você vai começar a ter ali um confronto com a pessoa, principalmente os conflitos e defeitos. 1 ano e meio, gente, o que vocês acham? 2 anos? Ou vocês acham que menos? Eu acho que vai de cada pessoa, o quanto a pessoa também tá apaixonada. Aí começa então os conflitos, começa a ter briguinha, tudo. E aí vem essa terceira fase que o amor não é mais escolha, né? O amor não é mais escolha, a gente vai ter que voltar. É o estágio da cura, em que você vai entender os defeitos e vai começar a crescer junto, a amadurecer junto, e é isso. E, gente, já teve namoro meu, que eu namorei antes de casar, que realmente a gente... É que não dá pra saber o tempo, né?
Para uns é muito tempo, para outros é menos tempo. Mas eu lembro que a gente foi para o estágio, na minha memória, tentando juntar aqui as peças, que já faz anos, né? Mas eu digo assim, a gente tentou ir para o estágio 3, o estágio, então, da cura, crescer juntos, conversar, se entender verdadeiramente, mas eu não conseguia ir para o estágio 3, porque os conflitos do estágio 2, que é os conflitos de defeitos, lidar com os defeitos da pessoa, era muito difícil sair disso, porque não conseguia lidar, eu não conseguia lidar com os defeitos da pessoa e a pessoa não conseguia lidar com os meus defeitos. Entender esses defeitos e tentar trabalhar com eles, sabe? Entender o defeito, trabalhar e alguns defeitos melhorar, não ter, né? E não conseguia, gente, não conseguia. A visão que eu tinha na época é que e eu tinha sentimentos pela pessoa, mas a visão que eu tinha na época era que eram defeitos muito enraizados e que iam me perseguir de forma muito dura na fase adulta, num casamento, na maternidade, que é difícil. Então, quando eu olhava assim, os defeitos da pessoa, eu pensava assim, isso aí vai me pegar, mas de um jeito. E eu não conseguia, então, ir para o estágio 3 tranquilamente. Né? Eu não conseguia ir para esse estágio 3 de cura, uma vez que eu não estava conseguindo ainda lidar com aqueles. Mas não era nada assim também, né, gente? Pessoa, uma pessoa boa, né? E a pessoa também não conseguia lidar com os meus. Então, é complicado. E aí eu vou falar que quando eu comecei a namorar com o Renan, o estágio 2 de confronto para o estágio 3 de cura foi muito mais fluido. Porque os defeitos dele e os meus defeitos, um e o outro conseguiu lidar melhor com isso, caminhar, se curar. Então, fluiu muito melhor. Fluiu muito tranquilo. Os defeitos do Renan eu conseguia lidar tranquilamente, gente. Conversar, ter diálogo, ter melhoria, dava muito melhor. Então, o estágio de cura entrou muito mais rápido. Não que seja perfeito, mas só explicando para vocês. E aí começam estágios muito melhores, porque aí tem o quarto estágio, né? Que o respeito se torna prioridade, a paz é prioridade, que ele explicou, né? E vocês dois lutam juntos, têm ideias juntos, caminham juntos, começa a se tornar uma só carne, né, gente? Isso se enquadra muito em casamento, que aí, esse estágio aí que ele falou, estágio 4, você se torna uma só carne com a pessoa, que é o casamento, né? Você fica um só com ela, né? Em vez de inimigo. Isso tirando problemas que o casamento pode apresentar, que eu quero até comentar com vocês. E aí entra no quinto estágio, mais profundo ainda, que é o legado de amor verdadeiro, entendendo que a pessoa tem defeitos profundos, sabe, tendo um histórico também com a pessoa, de ver ela em várias faces. Você vê ela doente, você vê ela bem, você vê ela no sucesso, você vê ela no fracasso. E você acompanha, você cria ali um vínculo, né, muito maior. E casamentos, gente, vou falar para vocês que essas fases que ele explicou tá bem por cima, porque existem fases de crise, existem fases de de você lutar contra vários inimigos e você tem que estar junto, senão não tem vitória, né? E o pessoal aqui que é casado vai entender. E quando um desiste da luta, é o início do fim, né? Tem que os dois lutar juntos. Se não tá junto, é o início do fim, porque é muito complicado. O casamento é uma união mesmo. E existe o monótono no casamento. Existe a manutenção da intimidade do casal. Existe também a questão de tentação. A tentação de, às vezes, sua vida está assim, assada, e você começa a desenhar sua vida como seria assim, como seria de outra forma, como não sei o quê. Ou tem pessoas que têm fraquezas em relação ao adultério, então ela pode se sentir tentada ali no monótono, ao olhar para os lados, a começar a desejar. É que ele é breve, mas, na verdade, essa luta juntos, ele não falou quem é o inimigo, né? A gente pensa que é um boleto, a gente pensa que o inimigo é as contas da casa, mas, na verdade, também, às vezes, o inimigo se apresenta, esse inimigo que eu estou falando, né? Ele se apresenta como tudo que possa destruir a relação e que está dentro de nós, concupiscências do nosso coração, que também estão fora e vão contribuir com esse desenvolvimento até a destruição desse casamento, né? Pessoas vindo à tona, enfim, existem várias questões, né? Eu vi muito casamento acabar e, assim, existia uma coisa de... alguns não tinham parceria, não conseguiu desenvolver uma parceria muito firme. Havia muitos segredos e vícios, entende? Então, haviam segredos
que começavam a crescer. Começava pequenininho, começava a inflar dentro da pessoa. Coisas que ela tinha no coração, que viravam atitudes lá na frente, pensamentos que começavam a se tornar práticas e começava como um segredo. Então, não estava junto, estava separado. Então, fora essas questões. E eu vou falar para vocês, eu estou no 7º ano com o Renan, gente. Eu estou no 7º ano com o Renan, que é o ano da crise, né? Eu tive filho esse ano, então um bebê precisando da gente, ao mesmo tempo que a gente tem que ser um casal, ao mesmo tempo que a gente tem que lidar com o nosso trabalho. A gente teve um filho, a gente teve problemas seríssimos financeiros. Só Deus pela causa, só em oração, jejum e oração. Gente, e aí, questões financeiras, agora graças a Deus melhorou, né? Mas assim, questões financeiras geram pressão. E pressão muito grande, que se você não colocar a cabeça no lugar, novamente você volta para aquele estágio de vamos brigar entre nós. Ao invés de brigar contra o mundo, a gente vai brigar entre nós. E aí teve essa questão também, que mais? Esse ano foi o ano de ficar doente também, que a gente, os dois doente. Perdemos a moça que nos ajudava em casa, ela aposentou. Perdemos não, a mulher aposentou. E aí a gente teve que começar a fazer a faxina, eu e ele, ao mesmo tempo que trabalho, ao mesmo tempo que tenho filho, os dois trabalham. Gente, precisava organizar os horários para os dois trabalharem, para ter renda financeira, conseguir resolver as questões financeiras que veio como problema esse ano, ao mesmo tempo que cuida de um filho pequeno. E graças a Deus, o nosso problema não foi um com o outro. A gente se silenciou, a gente ficou quietinho, só foi fazendo. Porque se o Renan não entrar nessa briga junto comigo pela casa, pelo filho, pelo trabalho, pelas contas, em um ano difícil, se ele não entra, significa que vai para as minhas costas sozinha. Se vai para as minhas costas, eu vou exigir dele. E ele não vai conseguir me dar ou não quer me dar mais de si. E nós vamos começar a ter confronto. Então, muitos casamentos acontece isso. Vou falar, que rolê. Tem que escolher bem seus parceiros. Não construa sua casa na areia, minhas amigas. Porque a onda do mar vai derrubar. Construa na rocha. Então, galera, quando chega ali na quarta etapa que ele está falando, e quinta, fica muito bom de profundidade, de amor. Mas ele não falou, por exemplo, não é assunto no vídeo, ele não falou que para alcançar tudo isso, para alcançar a etapa 5, para alcançar a etapa 4 de cura, de união, de parceria profunda, de amor, você vai passar por dificuldades, possivelmente, testes, coisas que vai acontecer na sua vida que vão testar vocês para ver se realmente, não é para ver, né, não é uma de forma inteligente, né, mas está acontecendo, a vida simplesmente acontece, né? E para chegar na etapa 5, você vai ver se realmente você chega na etapa 5, porque você vai passar por muitos problemas. E é interessante que a gente não pode colocar culpa em dinheiro e questões financeiras a todo momento, porque o que você mais vê é famoso rico se divorciando. Muito dinheiro. Então, a questão financeira pode atrapalhar, sim, e saturar o relacionamento. Mas mesmo que tivesse muito dinheiro, também não seria garantia. O Renan, nas palavras dele, é parceria, casamento. Tem que existir uma parceria muito forte. Eu já vi ele falando isso para outras pessoas. Ele falou, é parceria. Nosso casamento não é perfeito, não é nada disso. Tem gente que está no nível 2 há 20 anos. Acho que estou na transição do 2 para o 3. Eu estou entre o estágio 2, 3 e 4. Eita, amiga. Sinto que estou no estágio 4 agora. Então é um estágio mais tranquilo. Relacionamento é construção diária, enfrentando as dificuldades lado a lado. Eu já passei por tudo isso e estamos juntos até hoje, 15 anos. Passa por isso e passa por muito mais. E sabe como é complicado, gente? Onde o inimigo, ele age, é no estágio 1, gente. O estágio 1, ele é dopamina, pura dopamina e vício. Essas paixões inflamadas faz você largar sua família. Paixão inflamada faz você divorciar, se deixar. E ainda se arrepender depois lá na frente, porque era só paixão. Existem casos e casos, né? Mas assim, o vício nosso está lá naquela primeira etapa, porque ela é muito emocionante. Numa vida monótona, numa vida estável. Quando chega aquela primeira etapa ali de dopamina pura, você é louco, você é um novo ser humano. Você até desperta assim mais para a vida e você quer ficar vivendo isso. Parece uma droga, né? Sinto que não vou conseguir vencer o estágio 2. Está difícil, hein? Eu já tô no 3, graças a Deus.
Pelo que ele tá, todo mundo fala da fase 2, porque a fase 2 foi o único confronto que ele falou. Mas, na verdade, eu enxergo o casamento, gente, como tem confrontos em alguns momentos, sabe? Devia, por exemplo, ter um estágio aí, o casal ele entra em rotina, ele entra também, pode entrar no monótono. E é nesse caso que você tem que lutar pelo casamento. Então, existe essa fase. E detalhe, já passou a 2. Então, o que a gente está vivendo aqui que pode estar formando uma crise, entendeu? Então, existem alguns pontos ali na fase 5 e 4 que não são só flores. Você vai ser confrontado também. Então, é isso. Agora me conta, galera, qual a sua experiência com esses estágios? Principalmente você que é casado há bastante tempo, ou namora ou mora junto há muito tempo. Como foi cada estágio? Para mim, a coisa lá para o 4º e o 5º não são flores. Ele falou muita coisa boa, mas existem muitos confrontos nesse meio tempo. Para chegar no 5, tem confronto aí para chegar no 5, gente. Que não foi dado como uma etapa, mas tem confronto. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho e beijo!